Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje é a nossa sexta aula de análise das demonstrações e a gente vai hoje corrigir a atividade 4, ok? Depois a gente vai entrar aqui nesse slide também, mas antes vamos corrigir a atividade 4. É uma atividade introdutória sobre a DFC, né? Só para começar, para aquecer. Questão 1. A demonstração do fluxo de caixa DFC demonstra entradas e saídas numerárias de uma empresa. Assim analisa afirmações a seguir. Uma das bases da DFC é o regime de caixa. Então a gente já comentou no slide da aula anterior, né? A entrada e a saída de caixa é um raciocínio de regime de caixa. É uma verdade isso, mas a elaboração em si da DFC se mantém como as demonstrações contábeis pelo princípio da competência, ok? Pelo regime de competência. Mas a nota afirmativa certa. 2. A demonstração do fluxo de caixa indica a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa. Sim, é uma verdade. Tem mais informações, mas essa é verdadeira. E 3. A DFC possui dois métodos para sua elaboração. Sim, método direto e indireto. Afirmativa certa, todas, letra E. 2. A DFC pode apresentar transações que aumentam, diminuem ou que não afetam o caixa da empresa. Nesse contexto, escolha a opção que apresenta operações que aumentam o caixa. Integralização do capital pelos sócios acionistas, empréstimos bancários e financiamentos. É aqui aumenta o caixa. As demais todas diminuem, compra de bens, juros entregues, dividendos pagos, retirada de capital. Todas diminuem. Letra A aumenta. 2, letra A. 3. A DFC pode apresentar transações que aumentam, diminuem ou que não afetam. Nesse contexto, escolha a opção que apresenta operações que diminuem. Recebimento de dividendos, aumenta. Recebimento de juros, aumenta. Recebimento de despesas, aumenta. Recebimento de contas a receber, aumenta. Aquisição de bens patrimoniais diminui, letra E. Só um comentário a mais. Como é que se recebe despesa? Algumas despesas eu posso receber um direito aí, né? A despesa ser devolvida ou compensada, tem contas de compensação, então eu posso ter recebimento de despesas, acontece com todos os impostos, posso ter IPI a recuperar, ICMS a recuperar, é normal. Então letra E. 4. A DFC pode apresentar transações que aumentam, diminuem ou não afetam, nesse contexto, operações que não afetam. Então, depreciação e amortização, também poderia colocar a exaustão aí, né? São transações que têm despesas, que geram despesas, que diminuem o resultado na demonstração de resultado, mas que na verdade não sai do caixa, nem sai do caixa nem entra, né? Não passa pelo caixa, por isso que não afetam o caixa, a letra C. Questão 5. A gente começando a ver aí a diferença entre DFC do método direto e DFC do método indireto, avalie as opções. Letra A. O método direto da DFC apresenta recebimentos e gastos de serviços e aumentos de capital. Sim, lembrando que a diferença de direto e indireto, que o indireto é como se fosse de trás para frente. O resultado está puro no final, a DFC pelo método indireto, a gente começa pelo resultado, né? Então B. Então, certo a letra A, mas vamos analisar as outras opções. B. O método indireto da DFC apresenta lucro do período. Sim. Aumento de duplicatas a receber. Pode ser, mas não apresenta aumento de capital. Aumento de capital tanto vai aparecer no método direto como no método indireto. Então, já elimina aí também a questão da letra C. A gente não está entrando aqui muito no que é operacional, no que é investimento, no que é financiamento da DFC, nas três pastas da DFC, a gente já começa a raciocinar. O aumento de capital aí apareceria nas duas normalmente, nos dois métodos. Letra D. O método indireto da DFC apresenta recebimentos e gastos de serviço e aumentos de capital. Recebimento de gastos de serviço não, né? É método direto. E letra E.
o método direto deve ser apresentar o lucro do período é indireto, certa, letra A. Muito bem. Lembrando que dúvidas e perguntas podem usar online, no Zoom, podem mandar por e-mail ou no WhatsApp. Então, aprofundando o nosso raciocínio da DFC, a gente tem como objetivo de hoje trazer mais informações, mais ligações com assuntos de análise, a nossa disciplina é análise, né? Então a gente raciocinar com que informações a gente pode tirar da DFC e que informações estão relacionadas. Então esse é o nosso objetivo principal e hoje também a gente vai falar mais das transações que se referem à parte operacional, à parte de investimento e à parte de financiamento. Então aqui eu trouxe os normativos, né? A norma principal da contabilidade é a Lei 6.404. Tiveram várias alterações, uma delas a 11.638. Poderia citar também uma importante, a 11.941. São normativos importantes que alteraram a Lei 6.404, que é a base da contabilidade. Nesse raciocínio, nós temos também o CPC, que é o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que emite pronunciamentos que normatizam a contabilidade. Para a DFC, o principal é o 03, é o CPC 03, e o 26 é o geral das demonstrações, né? Mas eles se relacionam com a DFC. A DFC, o caixa, ele tem uma ligação muito direta com a entrada e saída de caixa, ou seja, a gente pode ligar muito bem a capital de giro, né? Então, o capital de giro líquido ou capital circulante líquido, dependendo de como os autores tratam. Então é a parte disponível, é a parte de curto prazo. Então, disponível para a empresa, o que está ali no nosso circulante, o nosso ativo circulante. Então eu tenho duas formas de apurar esse circulante, esse disponível que está ligado ao caixa, né? Que o caixa faz parte. Então, ativo circulante menos passivo circulante, lembrando que já vimos a análise dos índices de liquidez, né? Liquidez geral, liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata. E a gente traz esse raciocínio do que sobra, né? O ativo circulante, eu pago o passivo circulante, sobra quanto? Qual é o meu giro? Por isso essa ligação com a DFC. E a segunda fórmula evidencia a parcela de financiamento total de longo prazo, que excede as aplicações também de longo prazo. Então eu posso também raciocinar com o longo prazo, né? PL mais o exigível a longo prazo, menos o permanente, menos o imobilizado, mais o realizável a longo prazo, também são formas de a gente chegar ao nosso giro. Esse raciocínio vai trazer uma questão visual, né? Então, do lado esquerdo eu tenho o raciocínio do primeiro conceito, do CCL, lado direito o CCL segundo conceito, mas principalmente dividindo aqui, né? Como fosse uma visualização do balanço patrimonial, parte de cima curto prazo, a parte de baixo longo prazo. Vejam que é o raciocínio das duas fórmulas, primeiro e segundo conceito. Aqui a gente pode ver visualmente, né? Ver visualmente parece estranho, mas eu quero visualizar esse tamanho do ativo circulante, tamanho do passivo circulante. Veja que tem o mesmo tamanho. Se eu pegar todo o ativo e pagar o passivo, vai ter um giro nulo. Mesma coisa com as partes de longo prazo. E aqui um negativo, né? Ó, observem, o circulante, o nosso ativo circulante, menor que o passivo circulante. Eu vou pagar a parte do circulante e vai faltar um pedaço para pagar, né? Então é um capital circulante líquido, um giro negativo. Muito bem. Então a gente vai trazendo novas informações e sabendo que a DFC tem um método direto e um método indireto, e que o raciocínio é mais fácil de entender o porquê do indireto. Então o indireto é o de trás para frente, é o parto do resultado. O direto são as entradas e saídas normais, digamos assim. Mas o indireto começa do resultado. É como se o indireto eu confirmasse o direto. Eu faço as duas demonstrações, o indireto eu estou confirmando o direto. Eu faço, por exemplo, primeiro o direto e confirmo o indireto. Por isso que alguns autores chamam que o indireto é uma reconciliação. Alguns chamam também de conciliação. Eu faço direto e reconcilio o resultado, por isso que começa do resultado, né, o indireto, vendo se, entre aspas, o direto deu certo. Como se fosse uma reconciliação, uma conciliação.
Vamos entrar nos outros méritos não. Hoje eu quero dar importância ao que é dentro de cada parte da DFC. Então, que transações vão ser das nossas primeira parte, que é a atividade operacional, ou as atividades operacionais que vão aparecer na primeira parte da nossa DFC. A DFC, na parte operacional, ela apresenta algumas transações que são mais comuns, né? São mais apresentáveis, ou são específicas da parte das atividades operacionais. Então, o que eu vejo? Então, o montante dos fluxos de caixa advindos das atividades operacionais é o indicador-chave da extensão pela qual as operações da entidade têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimos, manter capacidade operacional da entidade, pagar dividendos, pagar juros sobre capital próprio e, se sobrar, fazer novos investimentos, sem recorrer a fontes externas de financiamento. Então, é quanto eu tenho de dinheiro no curto prazo para poder investir, para poder ter condições de não pedir emprestado a terceiros ou até mesmo a próprios. As informações sobre os componentes específicos dos fluxos de caixa operacionais históricos são úteis. Úteis por quê? Porque, em conjunto com outras informações, vão poder nos auxiliar para projetar fluxos futuros de caixas operacionais. Então, eu sabendo quais transações passam pelo meu operacional, nesse exercício, eu consigo me preparar e projetar para os próximos exercícios. Eu estou falando de exercício, mas pode ser semanal, mensal, em períodos menores que um ano, né? Então, que transações são operacionais? Letra A, recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela prestação de serviços, operacional. Recebimento de caixa decorrentes de royalties, honorários, comissões e outras receitas, operacional. C, pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços, operacional. D, pagamentos de caixa a empregados ou por conta de empregados, operacional. E, recebimentos e pagamentos de caixa por seguradoras de prêmios e sinistros, anuidades e outros benefícios da apólice, operacional. Seguro é operacional. F, pagamentos ou restituição de caixa de impostos sobre a renda, a menos que possam ser especificamente ligados, identificados com as atividades de financiamento e investimento. Qual é o mais normal? Operacional. E G, recebimentos e pagamentos de caixa de contratos mantidos para negociação imediata ou disponível para vendas. De uma maneira geral, vocês perceberam que são transações de curto prazo. Curto prazo, entradas e saídas de caixa vão ser considerados da parte operacional da DFC. Então, pessoal, nós vimos quais transações, lógico, as mais importantes ou as mais comuns, que vão ser apresentadas na DFC na parte operacional da DFC, ou seja, tem mais ligação com a entrada e saída de caixa, tem mais ligação com o giro no curto prazo. Digamos que a gente pode até dizer que sejam transações usuais, mais usuais, são da parte operacional. Ok? Valeu, pessoal. Até a próxima. Dúvidas no Zoom online, WhatsApp ou por e-mail. Até a próxima. Obrigado.